analisando ainda a numerologia bíblica, através de passagens na Bíblia, nós conseguimos identificar o número, a profecia por trás do número. E muitas das vezes Deus fala conosco de várias formas. Então, dando sequência aos vídeos da numerologia bíblica, eu vou analisar este ano de 2026, que é o ano 10, né? Ou a soma de 10, 1 mais 0, 1. Então eu vou analisar o 10 e o 1. E através disso, Deus nos fala como vai ser aquele ano. Deus começou a falar isso comigo, a numerologia bíblica para cada ano, através do número de 2023, onde ele fez grande mudança na minha vida, né? Me tirando de uma igreja onde fiquei 52 anos, já tenho os vídeos aqui falando um pouco sobre isso. E ali ele falou para mim aquele ano todinho, profeticamente em números. Começou a me mostrar coisas que ele fez na minha vida e fez eu analisar aquele ano e como era o número profético daquele ano. Então ele foi me ensinando assim, e já tem tempo que eu tenho vontade de trazer aqui esses ensinamentos. Então assim, como que Deus fala comigo? Deus fala comigo através das horas, horas iguais, com grande repetição de horas iguais. E às vezes ele me traz várias vezes um número específico nas horas. Então eu sei que ele está falando comigo. Aí eu vou querer saber qual a confirmação para aquele momento. E assim Deus tem feito comigo. Quando ele mandou sair de uma igreja que eu estava sofrendo há muito tempo, que eu cresci lá e para mim lá era a graça, lá era o céu, jamais eu iria sair se não fosse Deus falar comigo. E ele falou comigo, quando eu perdi o controle do meu carro, ele tomou o controle e falou: ainda este ano, neste mês 1 deste ano 7, eis que eu termino toda a minha obra na tua vida, onde você está, e começo novamente. Ainda neste ano 7, neste mês 1, você vai sair da onde você está e vai para onde você está indo agora. Eu estava indo para uma igreja, né, que Deus mandou para cá. Eu pedia muito essa igreja, porque eu achava que só existia a que eu estava. Através dessa igreja, Deus mostrou que não era. Eu via só no YouTube. Então, assim, eu estou fazendo uma síntese do que eu vou falar daqui para frente sobre a expertise de entender como Deus fala biblicamente conosco. Então, esse ano de 2023 foi onde Deus abriu minha mente. Porque em 2019, ao olhar um comercial do Banco Itaú, em 2019, eu me veio assim, sabe? Março de 2023 a março de 2026. Observa, um tempo e metade de um tempo. Na hora eu falei, não, Senhor, tu tá falando do fim do mundo, tu tá falando da profecia dos fins dos tempos. Então foi ele me trazendo. Então, dessa forma Deus fala conosco. Deus fala assim conosco, é assim, não precisa vir pessoas falar conosco, porque nós todos somos filhos de Deus. Se nós nos entregarmos a ouvir o que Ele quer conosco, Ele fala com todos por igual. Vai chegar um tempo que não vai ter igreja aberta, que não vamos ter Bíblia, não vamos poder falar de Deus abertamente, orar. Então, assim, se nós não tivermos uma ligação com o espiritual, como que nós vamos saber que Deus está falando? Então Deus fala por um pássaro, por uma borboleta. Deus já falou comigo, uma borboleta entrou na minha cozinha num momento de grande angústia, tribulação e problema. Deus mandou uma borboleta verde sentar perto de mim, entrar na minha casa. Deus me mandou um beija-flor. Meu marido trabalhando na laje, eu tinha saído, ido para 7 horas da manhã, já estava na igreja orando. Quando eu voltei, fui levar o café pro meu marido na laje, veio o beija-flor. Do jeitinho que eu tinha falado com Deus, nossa, eu nunca mais vi um beija-flor. Você fala, Deus mandou aquele beija-flor, ele veio na minha porta, me rodou na minha porta, ficou rodando para eu ver ele, depois ele sumiu. Então Deus fala conosco de muitas formas. E Jesus falou, coisas maiores do que a que eu faço, vocês farão. Quando ele mandou o Espírito Santo para nós, o Espírito Santo é que traz essas coisas. Deus, o Espírito Santo é o nosso consolador, é a nossa revelação. Então, a revelação, quando Jesus foi, ele não podia falar muita coisa para o tempo dos tempos lá do Velho Testamento, né, que era o tempo da lei. Jesus não podia falar muita coisa porque ele não podia ir contra a lei. Então, tudo que ele falava era por parábolas, né? Até quando ele se falava com os fariseus, ele falava assim: no livro de vocês está escrito o quê? Tipo assim, é vocês, não é eu que estou falando. Me tira fora dessa. Então, assim, ele não podia falar claramente. Então, ele apareceu para Paulo, ele apareceu em espírito depois que ele ressuscitou, depois que ele subiu ao céu. Apareceu para Paulo, né, que era Saulo, e ali ele foi revelando as coisas dele. Mas o que ele fez? Ele tirou Paulo do meio de Pedro, do meio dos discípulos, para que Paulo ficasse somente com a revelação do Espírito.
Então, 3 anos depois, se não me engano, que Paulo voltou novamente, foi falar com. Aí que Paulo foi falar com Pedro e foi falar com Tiago, irmão de Jesus. Então, assim, se nós ficarmos só com o que está escrito na Bíblia, muitas coisas ali que foram escritas, elas foram mudadas, porque os romanos nos entregou um Jesus vestido com jeitos romanos. Paulo ensinou as igrejas através de sacerdócio, do jeito que era dos romanos. Ali os fariseus, os saduceus e os seus discípulos e os que ajudavam ele ali no templo, eram os romanos que indicavam. Então, tem muita coisa dentro da Bíblia que temos que pedir revelação. Que nem tudo que for reescrito foi feito igual era. Os achados do Mar Morto. Tem muita coisa, pergaminho que foi achado que contradiz o que está escrito. Segundo Tessalonicenses mesmo. Tá escrito coisas ali que não foi das cartas paulinas. Foram pessoas que reescreveram. Então, quem analisa, os teólogos, os escritores que analisam a escrita de Paulo, o jeito de falar da época e tudo, percebe isso. Então, nós temos que tomar cuidado, nós temos sim que deixar o Espírito Santo nos revelar as coisas. E é por causa disso que eu vou falar do ano de 2026, porque Deus me revelou o ano de 2023, ano 7, 2024 ele falou comigo, ano 8, e ele me deu as instruções. 2029, Deus me deu as instruções, e agora 2026 também. E agora 2026 é que eu vou fazer análise no próximo vídeo. Analisar o número 10 e o número 1, que é a soma de 2026. E vai estar ligado com o número 22, que eu já fiz as análises aqui nos vídeos passados, nos anteriores, que é análise do número 22, segundo a Bíblia, análise do número 2 e do número 4. E tem muito a ver o que está acontecendo no Brasil desde 2022. Próximo. Ainda sobre 2023 e sobre sinais que Deus faz como Ele quer. Quando Deus me mandou para o monte, Ele também falou comigo através do número 9, que era intimidade com Ele. Ele falou no número 9 dos 10 leprosos, que um voltou para agradecer e 9 não. Então, Ele falou dos 9 dons do Espírito. Então ele começou a mandar para o monte com o número 9. E eu ia sozinha nesse monte, ficava lá na mata, assim, onde não ia ninguém. Ele mandava ir para um lugar que não tinha ninguém. Eu até ia de Ray-Ban, porque eu chorava tanto que eu não conseguia nem enxergar. E eu chorava tanto com os olhos fechados no espírito, de tanto que ele me tomava. Sabe o que ele mandava ao meu redor? Ele mandava abrir o olho, tirar o óculos e olhar? Borboletas. Sabe quais as cores da borboleta? A coisa mais linda, as cores do Santo dos Santos, as cores que tinha na roupa do sacerdote e as cores que tinha na franja dos Santos dos Santos, da franja da roupa do sacerdote, nas cores de lá, aquela cor mais linda. Foram por vários meses. Eu fiquei lá 17 meses, foi por vários meses aquelas borboletas. Depois que elas sumiram. Mas as mesmas cores as cores levavam a santificação, ao temor, entendeu? As cores que apareciam nos bichinhos, nas borboletinhas. Então nós temos que observar tudo, Deus dá sinal em tudo.